Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Eu tô muito pistola da vida. Eu ia dizer que tava muito puto. Mas deixa a pistola mesmo. Bom, agora já ficou puto mesmo. Deixa isso aí. Toca o barco. Às vezes nos perguntamos em que mundo vivemos. Mudamos muito desde os princípios dos tempos. E a justiça? Você acredita na justiça dos homens? O nosso sistema judiciário, fruto da teoria de separação dos poderes de Montesquieu, é perfeito? Outra coisa, será uma característica nata de todo ser humano ser tendencioso? Puxar para um lado pode não ser uma característica nata de todos os seres humanos, mas com certeza ela está lá. Essa opção existe. Faz parte da natureza humana e pode ou não aflorar em todas as nossas manifestações, mas a tendência existe. Somos preconceituosos? Nunca diga que não. Podemos ser ou não, ou mais ou menos. Mas com certeza a discriminação está em nossas cabeças e sempre lutamos contra ela. Ou não. Alguns são mais intolerantes com a rejeição e outros não. Mas o preconceito está à disposição de todos. No caso dos dirigentes da CBF e de todas as federações, que são pessoas sobre as quais você não tem nenhuma influência como indivíduo, são muito semelhantes a muitos magistrados que conhecemos. Eles dirigem nossas vidas e decidem nossos passos como se soubessem o que é melhor para nós. O futebol é o que eles querem que seja e não o que desejamos que seja. Essa instituição é dirigida por pessoas de seu agrado. Você os conhece bem? Você os colocou lá? Votou neles ou nem lhes deram essa opção? Alguém se preocupou em saber sua opinião sobre qual a melhor maneira de escolher os dirigentes das federações do esporte, que só existe porque você é apaixonado por ele? E as regras que eles criam passaram pelo seu crivo? Você opinou? Ou teve conhecimento delas? Meu caro torcedor, você é o cara mais importante no futebol. E por que você é tão mal representado? Por que você nem é consultado? Cagam mole pra você. Você é a razão de existir do futebol e de toda a estrutura que ganha rios de dinheiro com o esporte. Se você não for aos jogos ou deixar de acompanhar o campeonato, o esporte morre. Entendeu? Percebeu como você é maltratado? Você é usado? Mas não se preocupe, eles são a quintessência da natureza humana e sabem de tudo, por isso nunca erram. Mesmo que o sacrifique, será sempre pelo seu bem. Bom, depois da vinheta vamos continuar cuspindo verdades. Antes, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e dê sua opinião nos comentários. Ainda estou lutando para fazer o canal crescer sem a ajudinha de ninguém. Prefiro ficar assim mesmo. Vai que eu resolva falar mal de alguém que me ajudou, né? Então eu preferi ficar assim. Brincadeira, brincadeirinha, volto já. Algumas pessoas dizem que os seres humanos mudaram muito desde os primórdios da humanidade. Eu acho que não. O que mudou, o que evoluiu, foi a forma de usar os recursos que existem no planeta. Com o passar dos séculos, fomos acumulando conhecimento e aprendendo a usar as matérias-primas que descobrimos. Assim, desde que aprendemos a manipular os metais, construímos espadas e facas e utensílios feitos com esse elemento. E desde então, com a evolução da tecnologia, aprendemos a construir muita coisa. Algumas com intenções humanitárias e outras com intenção de nos defender de nós mesmos. E graças à nossa inteligência, que nunca evoluiu muito, e graças aos conhecimentos adquiridos, acabamos por acrescentar conhecimento em cima de conhecimento. Por exemplo, juntando o ferro com a pólvora, acabamos criando um revólver, ou arma de fogo. Mas a espada e a faca nunca deixaram de ser úteis. A tecnologia, mesmo com outro nome, sempre existiu. De forma mais rudimentar e própria no início, mas com as habilidades as novidades sempre surgiam.
Assim como a forma de administrar e organizar nossa vida sempre esteve presente para orientar nossos passos. E claro que conforme mais nos instruíamos, mais evoluíamos, não só no mundo material, mas também no mundo sensorial. Evolução não significa necessariamente sabedoria, e ciência sem sentimento é somente matéria. Um cientista sem fé é um ser sem alma, sem piedade, sem generosidade, sem caridade. Por isso o ser humano necessita ter fé, crença, religiosidade. Caso contrário, sua mente só se alimentará de matéria. E quando o homem escolhe ser regido somente pelas conclusões científicas, ele perde a humanidade. A vaidade, a presunção e o elogio barato turvam sua mente e ele não consegue entender a consequência da utilização de sua criação. Simplificando, acredito que os criadores da bomba atômica sabiam que ela geraria uma incerteza quanto ao futuro da humanidade. Mesmo assim, donos de mentes científicas brilhantes apostaram que valeria a pena para abreviar o término da Segunda Grande Guerra. Se valeu, nunca saberemos, mas que mudou o mundo, com certeza mudou. Tudo isso que disse anteriormente só serviu para expor minha tese de que no mundo de hoje o ser humano está cada vez menos humano e mais tecnocrata. E o que no início parecia ser apenas uma característica do cientista agnóstico, submetido a reger sua vida pela ciência pura, acaba servindo como pretexto para políticos dominarem a população. Hoje, políticos de todas as casas legislativas, do executivo e principalmente do judiciário se despiram do sentimento de humanidade e se transformaram, de forma geral, em senhores monocráticos, autocráticos, tecnocráticos. Por isso, fico muito desanimado em ver a situação triste pela qual passa a humanidade. É por isso que não me canso de comparar a situação política pela qual passa o futebol, seus administradores e o Vasco com a situação política que o país e o mundo passam. O que tem acontecido com o Vasco e a perseguição que vem sofrendo daqueles que assumiram o poder de administrar o futebol é revoltante. E o que é pior é que isso não é novidade. A CBF é e sempre foi um mal necessário. Só que atualmente tem evoluído para um mal que talvez seja desnecessário, fruto do excesso de poder acumulado. Se antes era um órgão importante para gerenciar as competições, coisa que ninguém queria fazer, hoje cresceu e não atende aos interesses de todos os filiados. Lógico que certos clubes, com maior influência, preferem que ela continue agindo de forma dominadora e autoritária. Como essa conclusão é muito pessoal, prefiro não dizer quem são eles. A verdade é que não tenho confiança de que esse órgão trate de forma imparcial o Vasco, por exemplo. Mas o que fazer se esta instituição tem o poder de permitir que você exista ou o poder de destruí-lo? Brigar, por exemplo, com o poderoso sistema de arbitragem da CBF leva você a algum lugar abençoado ou amaldiçoado. Eles se dobrarão e reconhecerão suas falhas ou aumentarão a perseguição e má vontade com que tratam o clube. Levarão em consideração nossos argumentos? Por exemplo, puxão de camisa é falta ou depende de interpretação? Pênalti claro a nosso favor provoca expulsão do infrator ou só quando o infrator é do Vasco ou de alguns outros clubes desprestigiados? Vídeo acelerado em lance que o jogador usa o braço para barrar um adversário com a finalidade de induzir o juiz que houve uma agressão para justificar uma expulsão só é utilizado pelo VAR contra o Vasco ou será regra para todos? A arruaça no jogo do Vasco contra o Goiás, que provocou uma intervenção da Justiça Comum do Rio de Janeiro e interdição de São Januário, é mais perigosa do que se for entre outros times e em outro estádio? Parece que a moda do judiciário mandar em tudo tomou conta do Brasil mesmo. Entende quando digo que falta amor, fé, crença, religião, substituídos pela ciência?
Ciência baseada somente na razão, sem humanismo, não contribui para um mundo melhor. Assim como decisões monocráticas dos senhores de toga não necessariamente resultam em ações justas e nem corrigem injustiças. Essa autoridade que dizem ter e que originariamente deveria ser utilizada em nome do povo e para o povo, e que há muito tempo não é, apenas camufla o desejo desses mortais em tomar o poder reservado unicamente ao nosso Deus. Com uma diferença gigantesca, pois Deus veio antes de tudo e é nosso Criador, e eles são apenas pessoas. Se nenhum togado, por maior esforço que faça, chegará aos pés da perfeição de Deus, imagine então seus seguidores de menor escalão, como os dirigentes da CBF, chefes de arbitragem, chefes do que quer que seja relacionado ao futebol. Mas num mundo conturbado como o nosso e num país em que não sabemos mais quem é mocinho ou bandido, aí o caldo entorna. E ainda tem gente que acha que a 777 veio para cá com a única intenção de depenar o Vasco. Pobres coitados, se não abrirem o olho, sairão pelados. E quando eu falo da 777, eu separo o grupo investidor americano com sede nos Estados Unidos da empresa Vasco SAF brasileira, com CNPJ brasileiro, endereço brasileiro e tudo mais. Tomara que eu esteja errado e rezo para isso, afinal sonhar ainda é permitido e sonho em ver o Vasco no alto de novo. Mas que o Brasil não é para os fracos, isso não é mesmo. E o Vasco, esse é para os super-heróis. E não pense que estou destilando pessimismo, somente estou sendo realista. O que tento fazer é ajudar as pessoas, já que como seres políticos estamos começando a abrir os olhos para a nossa importância nesse jogo. Queremos ser jogadores, já que até agora os espertos só nos trataram como a bola. E quando aparece alguém aqui nos comentários para me esculhambar, aí sim eu sei que estou no caminho certo. O capeta sempre age para impedir que a verdade se espalhe. Não desistam do Vasco. Esperem pelo próximo vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Saudações vascaínas.